Explique a sua tese, senhor Pedro Espinosa. Porque numa conversa, uma má colocação pode realmente colocar tudo a perder. Por quê? Porque o Adriel, que era o melhor goleiro do Grêmio, poderia ainda estar em Porto Alegre, performando com a camisa do Grêmio. Mas aí, numa negociação, numa conversa com más colocações, o Adriel vai embora. É bom dizer que o Adriel também não se firmou no Bahia, né? Tá, aspecto. mas bem lembrado. O momento do Adriel no Grêmio era melhor, muito promissor. Era muito promissor. Se ele não fosse vingar, se não desse certo, nós estaríamos agora fazendo as mesmas perguntas. Mas é que ele Como era... ninguém deu certo desde a saída do Groy. Ele que era fique bem claro. o melhor goleiro, ou melhor dizendo, ele era o goleiro mais promissor que o Grêmio tinha. Porque Vanderlei, Paulo Vitor, Júlio César, Breno, agora, mais recentemente, Kaique, Marquezin, nenhum goleiro, atenção torcedor gremista, nenhum goleiro conseguiu se firmar depois da saída do Groy. Nenhum é confiável? É que não ser confiável é muito forte. São irregulares. Acho que irregulares fica melhor do que não confiável. Mas é aquele Nenhum é confiável. E o goleiro precisa ser regular. Nenhum é confiável. Para mim, nenhum é confiável. Os goleiros do Grêmio podem falhar, tá? Mas o grande ponto é aquilo que a gente debateu ontem aqui. O Grêmio fez a análise, como é que é o diagnóstico incorreto, Diagnóstico correto. Solução não o foi diagnóstico correto, você não tem a solução correta. Muito bem. Então Não é tem. esse, os 3 passos lá do Ribeiro São 4, Neto. na verdade. 4. Primeiro você tem que admitir O erro. o erro. Tá, o Grêmio Depois admitiu. você tem que fazer o diagnóstico. Depois Fez. você tem que montar a solução. Não fez. E depois você tem que executar. E também não fez. São Então o Grêmio 4 parou na passos. metade, ficou 50%. O Grêmio trocou só o goleiro e seguiu tomando gols. Então Perfeito. significa que o problema é só o goleiro do Grêmio até agora? Não, aí que tá. Então daqui a pouco o Grêmio pode contratar o melhor goleiro do Brasil, vai seguir tomando gols. Né? Olha, surpreendentemente a sua opinião está muito boa. Quando eu faço o exercício de me despedir do meu clubismo, eu acerto. Sabe que o Marcelo Groy, volta e meia, né, tá aí, né, hoje o Marcelo Groy seria criticado pela torcida do Grêmio. Depois de quantos jogos? Dos 4 primeiros jogos. Chega, aeroporto lotado, já não é mais o levado mesmo, nos ombros pela torcida, já não é mais titular o mesmo, absoluto tá do Grêmio. velho. Sabe por quê? Porque tem algo que é muito mais importante num tipo. Eu não quero entrar. Às vezes eu sou um pouco pernóstico, tá? Eu reconheço. Não, mas a gente gosta. Tá? O time de futebol é um sistema de jogo. Tá? Então o Grêmio tomou já nesse ano quase 22, mais de 20 gols. Mais de 20. Entendeu? Terrível a defesa. Sabe? Então, nenhum goleiro suporta tanto massacre. Nenhuma dupla de zagueiros suporta tanto massacre. É óbvio que a gente não precisa tapar o sol com a peneira. O Grêmio não tem um grande goleiro. E o Grêmio tem problemas seríssimos na composição da sua defesa. Tá, perfeito. Mas, esse não é o principal problema. Perfeito, O perfeito. principal problema é que o seu sistema defensivo, que é composto por é muito maior. São os volantes, são os pontas que recompõem, né? Na bola parada defensiva, são jogadores com uma altura elevada em posição física, incluindo até os atacantes que voltam. Tudo é complexo. E eu vou usar um exemplo do próprio Renato. Porque eu tenho certeza que ele não desaprendeu sobre isso. Quando o Roger montou a sua equipe, que tabelava, era lindo ver jogar. O Roger tinha um grande problema. A defesa do Grêmio vazava. Bola aérea. Especialmente na bola aérea. Renato chega e, além de lapidar aquilo que ele pegou, ele resolveu e estancou esse problema. Foi quando o Kahneman foi colocado para ser titular. Entendeu? Ele coloca Ramiro para ser um jogador de composição de meio, utilizando o que eu chamo de meio espaço. Até hoje o Grêmio procura o Ramirinho. Tá? Que é um jogador. O que é o meio espaço? O meio espaço é um jogador que percorre aquele lado do campo, mas ele volta em diagonal, recompondo pelo meio. Mas o Riveiros também fazia isso também. Mas o Riveiros tinha menos qualidade que o Ramiro. Tá? Então o que acontece? É sistema de jogo. Então,
No momento, enquanto o Renato e é difícil, porque o campeonato já está em desenvolvimento. Enquanto tu não consertar esse sistema, o Grêmio vai continuar vazando, qualquer que seja o goleiro. Para resumir, põe o Grando de volta.